Olá, galera do Metal ao Extremo. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar de uma das maiores lendas do death metal, Morbid Angel, e o seu álbum revolucionário Altars of Madness. Se você já conhece essa banda destruidora, deixa nos comentários sua música favorita. E se ainda não conhece, prepara o pescoço porque esse álbum é pancadaria pura do início ao fim. E claro, se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí para fortalecer a cena e não perder nenhum conteúdo brutal. A história do álbum Altars of Madness. Lançado em 1989, Altars of Madness é o álbum de estreia da banda americana de death metal Morbid Angel, e é considerado um dos álbuns mais influentes e importantes não só do death metal, mas do metal extremo em geral. A banda, que já vinha chamando atenção no cenário underground com demos, finalmente solidificou seu lugar na história com esse disco, que trouxe um som agressivo, técnico e inovador para a época. Esse álbum é um verdadeiro marco do death metal. As músicas são rápidas, cheias de blast beats, riffs intrincados, solos furiosos e, claro, os vocais guturais que definiram o gênero. As letras mergulham em temas sômbrios, como o ocultismo, satanismo e antirreligião, o que contribuiu para a mística sombria da banda. Integrantes do Morbid Angel na época de Altars of Madness. 1. David Vincent, baixista e vocalista. A voz de David Vincent é uma das marcas registradas do álbum. Ele trouxe um vocal gutural poderoso e cheio de personalidade, que ajudou a estabelecer o padrão para vocalistas de death metal. 2. Trey Azagthoth George, guitarrista. Trey é o cérebro por trás do som característico da banda, com riffs rápidos e solos complexos que misturam técnicas do thrash com death metal. Seu estilo único de tocar guitarra influenciou incontáveis músicos de metal extremo. 3. Richard Brunello, guitarrista. Brunelli foi o segundo guitarrista da banda na época e contribuiu para criar a parede de som brutal e técnica presente no álbum. 4. Pete Sandoval, baterista. Sandoval é um dos maiores bateristas da história do death metal. Sua habilidade em tocar com extrema velocidade e precisão ajudou a redefinir o uso dos blast beats no metal extremo. Curiosidades sobre Morbid Angel e Altars of Madness. Trey Azagthoth e o ocultismo. O nome artístico de Trey Azagthoth é uma referência ao deus babilônico Azagthoth, e suas composições frequentemente exploram temas ocultos, demoníacos e antirreligiosos, influenciados tanto por literatura ocultista quanto por seu interesse em H.P. Lovecraft. Inovação no som. Altars of Madness foi inovador não só pela brutalidade, mas pela técnica envolvida. Trey Azagthoth misturou influências de thrash metal, como Slayer, com sua própria visão do que o metal extremo deveria ser. Os solos são complexos e cheios de dissonâncias, algo que se destacava no death metal da época. Produção. A produção do álbum ficou a cargo de Tom Morris, e mesmo sendo crua, ela trouxe clareza às camadas intrincadas de riffs e baterias rápidas. Para um álbum de death metal de 1989, a produção foi considerada de alto nível, com um som claro e poderoso. Influência na cena de Tampa. Morbid Angel é parte da famosa cena de death metal de Tampa, na Flórida, que nos anos 80 e 90 foi o epicentro do movimento mundial de death metal. Bandas como Death e Dayside surgiram dessa mesma cena. Mas Morbid Angel foi uma das primeiras a atingir reconhecimento global com Altars of Madness. Capa do álbum. A icônica capa do álbum, desenhada por Dan Seagrave, é uma verdadeira obra de arte do metal. Ela representa um vórtice demoníaco, simbolizando a loucura e o caos retratados na música. Seagrave se tornaria um dos principais artistas gráficos do death metal, criando capas para outras bandas lendárias, como Entombed e Suffocation. Faixas de destaque de Altars of Madness. 1. Immortal Rights. A faixa de abertura já mostra a brutalidade e o tecnicismo da banda. Um verdadeiro hino do death metal, com riffs rápidos e mudanças de ritmo abruptas. 2. Chapel of Ghouls, uma das músicas mais conhecidas da banda, com uma letra blasfema e uma mistura de velocidade insana com partes mais cadenciadas. O solo de Trey Azagthoth aqui é simplesmente destruidor. 3. Maze of Torment. Essa faixa é um exemplo perfeito do estilo caótico de composição de Trey Azagthoth, com riffs que parecem te prender em um labirinto sonoro. 4. Lord of All Fevers and Plague. Outra música que mostra a habilidade técnica da banda, com mudanças de ritmo e solos complexos, sempre com aquele clima sombrio e caótico. Impacto e legado. Altars of Madness não é apenas um álbum de estreia incrível,
mas um dos discos mais influentes da história do metal. Ele ajudou a definir o som do death metal como o conhecemos hoje e pavimentou o caminho para inúmeras bandas que vieram depois. Morbid Angel se tornou uma das maiores bandas do gênero, e Altars of Madness é considerado por muitos como o melhor álbum de death metal de todos os tempos. O impacto cultural foi tão grande que, mesmo décadas após seu lançamento, o álbum continua a ser uma referência para músicos e fãs do gênero. Músicas como Chapel of Ghouls são presença obrigatória em shows da banda, e o disco é considerado essencial para qualquer fã de metal extremo. Então, galera, se você quer conhecer a verdadeira essência do death metal ou simplesmente revisitar um clássico, Altars of Madness é uma audição obrigatória. Não se esqueçam de deixar nos comentários o que acharam do álbum e de compartilhar com os amigos, para espalhar o caos do Morbid Angel. Até a próxima, pessoal! Immolation, it's like inside your soul awake, like AIDS, the horrors of